A história começa com um poderoso dragão de fogo descendo dos céus e atacando o Reino Real, uma nação famosa por sua poderosa magia. Ele pousa no topo das muralhas da cidade e olha para os minúsculos humanos lá embaixo. O reino revida imediatamente com uma barragem mágica coordenada, mas o dragão de fogo nem sequer pisca. Em vez disso, ele responde com um devastador sopro de fogo que engole a cidade em chamas. Enquanto todos acreditam que suas vidas pacíficas estão prestes a acabar, o dragão de fogo de repente olha para uma garotinha chorando antes de voar para longe, deixando o reino com um último aviso. Há muito tempo, a mãe do dragão de fogo vivia nas profundezas da floresta espiritual, onde animais, feras mágicas e espíritos convivem. Um dia ela descobriu uma caverna perfeita para construir um ninho e proteger seu ovo. Depois de aquecer o ovo com suas chamas, ela saiu para caçar. No entanto, humanos a abateram impiedosamente com uma lança na cabeça, fazendo-a cair no chão e morrer instantaneamente. Mais tarde naquela noite, uma gata da raça Cait Sith, conhecida por sua inteligência, decidiu que era o lugar perfeito para criar seus próprios filhotes em segurança. Em pouco tempo ela deu à luz 3 bebês adoráveis, então um dia, enquanto os alimentava, o ovo do dragão finalmente chocou. A gata percebe que o pequeno dragão não é perigoso, então o acolhe calorosamente na família. No dia seguinte, ela leva todos os filhotes para caçar e diz para observarem e aprenderem com atenção. Ela ataca um rato azarado, o derruba e garante o jantar com facilidade. Logo, os astutos filhotes de Cait Sith já conseguem usar diferentes tipos de magia através de suas caudas, enquanto o filhote de dragão luta para acompanhar. Mais tarde, o pequeno dragão surpreende a todos ao voar com suas asas, mas de repente tosse uma pequena nuvem de fogo antes de cair de volta no chão. Nesse exato momento, enquanto a gata elogia o filhote dragão por sua magia única, ela de repente nota humanos por perto. Ela rapidamente ensina aos seus filhotes uma lição importante, explicando que aqueles são humanos da floresta iniciante, onde eles costumam vir caçar. Alguns humanos são gentis, mas outros são cruéis, e muitos têm poderes maiores que ursos, o que torna gatos como eles presas fáceis. Seus filhotes imediatamente percebem por que precisam aprender o cheiro humano, para que nunca esbarrem em um por engano. Ouvindo isso, a gata sorri orgulhosa porque seus filhotes estão quase prontos para deixar o ninho. Alguns dias depois, no entanto, a gata é subitamente pega em um feitiço de invocação humano, e seus filhotes imploram para que ela não os deixe. A gata os tranquiliza dizendo que os treinou para se tornarem excelentes caçadores, então eles ficarão bem, desde que permaneçam juntos e se protejam das feras perigosas que vagam pela floresta. Antes de desaparecer, ela lhes diz que eles podem descobrir mais irmãos em algum lugar na floresta, que os reconhecerão pelo cheiro, e lhes deixa uma última mensagem, dizendo que tem muito orgulho de todos eles. Depois disso, os 3 gatinhos saem da caverna, mas o filhote de dragão fica para trás e caça sozinho todos os dias. Um dia, ele está descansando do lado de fora da caverna quando vê sua irmã mais velha retornar com um gato de pelo preto. Alguns meses depois, ela dá à luz 3 gatinhos adoráveis, então o dragão de fogo brinca com eles e os ensina a caçar. Ele lhes mostra para não colocarem a cabeça em buracos que não cabem, e para não abanarem o rabo quando ficam animados porque isso assusta a presa. Ele também lhes ensina o quão perigosos os humanos são. Em pouco tempo, os gatinhos também deixam a caverna e agradecem ao tio por tudo que ele lhes ensinou. No dia seguinte, chega um gato branco com o cheiro de seus irmãos. Ela explica que seu pai lhe disse que encontraria um lugar seguro para criar seus filhotes se viesse à caverna de seu irmão, porque ele é um grande gato alado com um grande coração que definitivamente ajudaria. Suas palavras sinceras levam o dragão de fogo às lágrimas. Com o passar do tempo, ele envelhece e aprende a falar com espíritos, que lhe dão a dura realidade de que ele não é realmente um gato. Ele imediatamente diz aos seus irmãos que ele é realmente uma fera mágica. No entanto, os jovens gatos agem como se não fosse grande coisa e o convidam animadamente para lhes ensinar alguma magia legal. Mais tarde naquele dia, ele voa pela floresta e avista humanos caçando inúmeros gatos. Ele imediatamente corre e os incinera em sua fúria. Ele não consegue entender por que os humanos são cruéis o suficiente para machucar tantos gatos, e os espíritos explicam que eles os caçam por sua pele. O dragão de fogo sabe que poderia perdoá-los se eles caçassem gatos por comida, mas caçá-los apenas por sua pele o enche de fúria. Então ele ataca o reino humano como defensor de todos os gatos. Durante seu ataque, ele não para por causa da garotinha chorando. Em vez disso, ele nota um gato branco que se parece exatamente com seus irmãos. Então ele dá aos humanos um último aviso de que enfrentarão sua ira. Se alguma vez caçarem gatos por qualquer motivo que não seja comida, antes de voar de volta para a floresta. Muitos meses depois, as criadas do príncipe real o colocam na cama, mas ele não consegue dormir, então ele sai silenciosamente de seu quarto e começa a praticar sua magia. Ele gira sua espada e tenta incendiar uma folha, mas falha tão terrivelmente que um gato se aproxima para observá-lo. O príncipe real, que nasceu com um poder mágico muito fraco, desiste depois de perceber que o feitiço ainda não funcionará. No entanto, ele fica completamente encantado quando nota o gato fofo sentado ao seu lado e felizmente lhe dá carícias infinitas no queixo. Com isso, ele tenta o feitiço mais uma vez e finalmente queima a folha até virar carvão, então ambos celebram um grande momento juntos. Quando ele nota o gato torcendo por ele, ele fica curioso se ele veio da floresta, lembrando-se de seus professores dizendo que qualquer gato da floresta deve ser devolvido com cuidado, porque os dragões imperiais queimariam o reino inteiro se um único deles fosse ferido. Aterrorizado, ele solta o gato e espera que ele encontre o caminho de volta para a floresta sozinho. Na manhã seguinte, ele não encontra o gato em lugar nenhum e percebe que ele realmente foi para casa. No entanto, naquela noite ele encontra o gato esperando no exato mesmo lugar e começa a praticar sua magia novamente, apenas para falhar espetacularmente na frente de seu novo amigo. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e
ele continua tentando até que a pequena folha finalmente queime até virar carvão, fazendo o gato aplaudir em apreciação. Depois disso, o gato vem assistir o príncipe praticar sua magia todas as noites, e os dois se tornam amigos tão próximos através de todos os momentos divertidos que compartilham que o gato começa a falar com ele com palavras. Uma noite, o gato volta com frutas vermelhas da floresta. Então o príncipe agradece ao seu amigo pelo presente oferecendo-lhe biscoitos, que ele secretamente tirou da cozinha real. Os dois comem felizmente até que resta apenas um biscoito, então o príncipe diz ao seu amigo para comer o último. Em vez disso, o gato levanta no ar e o divide perfeitamente em duas metades com magia do vento. A visão deixa o príncipe completamente maravilhado, e ele promete trabalhar ainda mais duro até que sua própria magia se torne tão incrível, tudo isso enquanto alguém nas sombras espia os dois. No dia seguinte, o rei se pergunta o que fazer depois de ouvir que o príncipe se tornou amigo de um Cait-sith da floresta. Ele confirma que seu filho não está forçando o gato a ficar porque o dragão imperial poupou o reino antes, e ele não teria motivo para atacar se explicasse que o gato era simplesmente amigo de seu filho. Nesse exato momento, os sinos de alarme tocam por todo o reino quando o dragão desce do céu mais uma vez. Todos os soldados e cidadãos inocentes imediatamente se afastam se valorizarem suas vidas. Nesse momento, o amigo gato do príncipe se aproxima do dragão, e os dois começam a conversar em miados, deixando os soldados completamente confusos sobre o que estão dizendo. Um soldado corajoso diz que consegue entendê-los um pouco, e explica que o gato quer ensinar magia a uma criança humana. Enquanto o dragão fica chocado que ele vive em uma cidade humana apenas para ajudar o príncipe, o gato argumenta que o garoto é tão sem esperança em magia que ele quer ajudar o garoto. Quando o dragão imperial lembra com raiva seu sobrinho que ele avisou a todos que humanos são feras perigosas, seu sobrinho argumenta que o príncipe é seu amigo. Nesse momento, o príncipe chega à cena, e o gato felizmente apresenta seu amigo ao seu tio. Vendo isso, o dragão de repente se lembra que um gato também protegeu os humanos da última vez que ele atacou o reino. O dragão imperial fica sem palavras quando o gato repete a própria lição de seu tio de que amigos devem sempre ser valorizados, e se o príncipe crescer e se tornar rei, ele respeitará e valorizará todos os gatos em troca. Ouvindo isso, o dragão imperial responde timidamente que pedirá permissão ao rei humano e deixará a decisão para ele. Depois disso, o dragão cria um círculo mágico gigante no chão que o envolve em uma luz ofuscante, e literalmente o transforma em um gato alado. Ele então ordena aos soldados que entreguem uma mensagem na língua humana de que deseja se encontrar com o rei humano. Com isso, o príncipe e os dois gatos vão para os aposentos do rei, onde o rei destemidamente se aproxima do dragão e se senta ao lado dele. Depois que os dois se apresentam formalmente, o rei diz que um dos gatos do dragão tem cuidado de seu filho. O dragão responde que o gato é um de seus sobrinhos a quem ele pessoalmente ensinou a caçar e usar magia. Ele então explica que seu sobrinho de alguma forma se tornou amigo do príncipe e quer ensiná-lo magia. Mas ele só permitirá isso se o rei permitir. O rei fica surpreso porque o uso do gato mágico é considerado um segredo lendário em feitiçaria. Então ensiná-lo ao príncipe poderia eventualmente significar espalhar esse conhecimento por todo o reino. Para sua surpresa, o dragão não tem problema com isso porque ele também aprendeu a magia com espíritos, e qualquer um que possa falar com espíritos pode usar a magia de alto nível. O rei humano fica chocado porque a magia espiritual é o maior segredo em toda a feitiçaria, poderosa o suficiente para mudar o equilíbrio de poder entre nações inteiras. Ele agradece sinceramente ao dragão imperial por sua generosidade, o que deixa o dragão confuso sobre por que eles continuam chamando-o assim porque, em seus olhos, ele não é nada mais do que um dragão que cospe fogo. O rei explica que Imperial é o título mais alto que os humanos usavam para honrar um dragão que está acima de todos os outros. No entanto, o dragão diz que Dragão Gato lhe cai muito melhor porque ele viveu como um gato desde o dia em que nasceu. O rei humano ri do título bobo e concorda feliz. A partir daquele dia em diante, o príncipe aprende magia com seu melhor amigo e depois de se tornar rei, passa esse conhecimento para seu povo. A partir de então, um gato da floresta visita sempre que um príncipe ou princesa nasce para brincar com eles e ensiná-los magia espiritual. Em troca, o reino humano protege os gatos em troca de seu conhecimento. Enquanto isso, o dragão continua vivendo pacificamente na floresta e cria sua família de gatos em constante crescimento. Por outro lado, quando a gata foi invocada por um humano, ela aparece na frente de uma garota tímida de cabelos loiros em uma escola de magia. A professora da garota parabeniza a garota desajeitada por ter invocado com sucesso um gato Sith e pede que ela explique a seu novo familiar onde ela está. No entanto, a garota é tão tímida que começa a tremer da cabeça aos pés no momento em que a gata mia. Vendo isso, a gata percebe que essa garota precisa de ainda mais ajuda do que o filhote de dragão. Logo depois, a garota explica que todos na escola estão praticando como invocar familiares, mas de alguma forma uma amadora como ela conseguiu na primeira tentativa. Mesmo que as outras tenham lutado por dias, ela até se pergunta se tudo isso é apenas um sonho, fazendo a gata perceber que sua autoconfiança está no fundo do poço. Nesse momento, ela decide que tem que cuidar muito bem dela, já que os outros filhotes já estão quase crescidos. Ela acredita que deve ser o destino que ela foi invocada aqui para criar essa garota pobre, então a gata pergunta seu nome, e a pequena bruxa se apresenta como Annie Rasa. Logo depois que seu familiar lhe diz para deixar tudo com ela e focar em seus estudos, Annie desaba em completo choque ao ouvir o gato falar, e recebe alguns carinhos fofos na cabeça para acordá-la. Mais tarde naquele dia, Annie se encontra com seu novo familiar depois da aula, que imediatamente a arrasta para o campo de treinamento. Annie começa a lição lançando agulha de gelo, criando um pequeno pedaço de gelo que flutua lentamente em direção à parede antes de ricochetear inofensivamente. Annie fica animada com seu poder, mas seu familiar a confunde com um lanche e começa a mastigá-lo como sorvete,
deixando a garota completamente envergonhada enquanto ela explica que deveria ser magia de ataque. Percebendo que Annie precisa de uma demonstração adequada, a mãe gato levanta a cauda e dispara um raio de relâmpago que deixa a jovem bruxa boquiaberta. Depois de explicar que é apenas um feitiço simples que ela usa para atordoar inimigos sem machucá-los seriamente, a mãe gato diz a Annie para tentar. Ouvindo isso, a garota entra em pânico imediatamente porque magia de relâmpago é muito avançada para ela, então seu familiar lhe diz para observar o feitiço cuidadosamente mais algumas vezes. Na terceira tentativa, Annie acha que finalmente entendeu e lança um fraco choque elétrico. Vendo isso, seu familiar percebe que os humanos realizam magia melhor quando usam encantamentos. Então Annie grita raio e consegue, fazendo-a se sentir genuinamente orgulhosa de sua magia. Na manhã seguinte, Annie dorme pacificamente até que uma pata peluda acorda e arrasta para outra sessão de treinamento matinal nos campos de prática. O primeiro exercício dela é lançar raio repetidamente até virar instinto, e drenar a mana também aumenta a capacidade geral dela. Quando ela está completamente exausta, a gata-mãe diz que é hora de praticar o feitiço de gelo. Annie lança outro pedaço fraco de gelo que se estilhaça ao atingir o alvo. O poder decepcionante atordoa e ela comanda a bruxa exausta a lançar de novo, ensinando que magia pode ser treinada como resistência. Mais tarde, no refeitório, Annie come como se não houvesse amanhã, e suas amigas percebem que ela está tomando um café da manhã decente pela primeira vez. Os dois ficam juntos até mesmo durante a aula porque o professor fez uma exceção para ela, já que a gata está ajudando em sua pesquisa sobre como feras mágicas selvagens criam seus filhotes. Quando os alunos saem para as aulas da tarde, a gata-mãe entra sorrateiramente na floresta para almoçar, onde caça um rato-gema que tem um rubi brilhante cheio de poder mágico na testa, e o mastiga feliz como se fosse doce. Depois da aula, a gata-mãe pergunta a Annie por que ela já está exausta depois de lançar apenas alguns feitiços. Annie responde que praticou muito durante sua aula da tarde. Ouvindo isso, seu familiar decide ensinar outro feitiço a ela, mas Annie é salva pelo sino do jantar antes que a lição comece. Naquela noite, a gata-mãe ajuda o professor com sua pesquisa e explica que os filhos de Kate, os Sith, saem de casa muito mais cedo do que outras espécies descritas em seu livro. O professor fica chocado quando ela menciona casualmente que criou outras feras mágicas também, e embora ela não saiba seus nomes, alguns deles até tinham asas, ela então diz a ele que veio do lugar que os humanos chamam de iniciantes, e ele explica que é como uma masmorra para iniciantes cheia de todos os tipos de criaturas mágicas. Com isso, o professor agradece a ela por toda a ajuda, e eles encerram a noite. A manhã seguinte traz a parte do dia que ela mais odeia, tomar banho no feitiço de fonte termal de Annie. A pobre gata elogia a bruxa genial que pode lançar um feitiço de água tão avançado na temperatura perfeita do chuveiro, sem nem usar uma varinha. Enquanto Annie a lava, a gata-mãe tenta escapar alegando que os Cat Sith não tomam banho todos os dias, mas Annie insiste que ela tem que ficar limpa e cheirosa se for para ir às aulas com ela todos os dias. Antes de dormir, as duas estudam a língua humana juntas, e a gata-mãe nunca imaginou que um dia gostaria de viver e aprender ao lado de um humano. Um dia, enquanto os alunos praticam magia de invocação, eles acidentalmente trazem feras demoníacas do submundo. Os professores imediatamente comandam a todos para usarem magia de ataque e garantirem que nenhum escape dos terrenos da escola. Nesse exato momento, Annie chega e lança um raio, fritando instantaneamente os morcegos demoníacos e fazendo parecer que tudo está sob controle. Nesse exato momento, um monstro muito maior emerge do círculo de invocação, deixando os professores horrorizados ao perceberem que é um demônio maior. Enquanto isso, a gata-mãe sorri surpresa ao ver a criatura novamente depois de tanto tempo, e a mandíbula de todos cai em choque quando o poderoso demônio a chama de mãe. O demônio maior felizmente conta a ela como ele procurou a floresta por ela depois de saber que ela havia sido invocada para um lugar desconhecido. E durante essa busca, ele encontrou seu irmão dragão Chorão. Quando ela pergunta sobre esse Chorão e os outros, ele diz que todos estão bem, mas ela deveria vê-los, pois ainda estão traumatizados com seu desaparecimento repentino. Ouvindo tudo isso, o professor tenta falar, mas ela o interrompe explicando que ele é uma daquelas feras mágicas aladas que ela criou. O grandalhão tenta explicar que é um demônio, não uma fera mágica, mas ela comenta que são basicamente a mesma coisa. E então sugere animadamente usar essa conexão com o submundo como a chance perfeita de transformar a área de invocação em uma masmorra. O demônio maior implora que ele só veio para fechar o portão porque é perigoso. Mas a gata-mãe descarta essa ideia, dizendo que tudo ficará bem, desde que ele mantenha os monstros perigosos sob controle. O demônio pergunta curiosamente o que ela está fazendo aqui. Ela abana timidamente suas duas caudas e diz orgulhosamente que está treinando a pequena Annie. Vendo isso, o demônio maior surta, notando que sua mana cresceu tanto que ela evoluiu para outra espécie, provavelmente porque comeu muitos ratos-gema. Com isso, ela faz o professor assinar um contrato com o demônio para criar uma masmorra real sob a escola de magia, que gradualmente a transforma na academia de magia mais prestigiada da região ao longo dos anos. Muitos anos depois, um aluno animadamente compartilha a notícia de que a academia tem uma nova professora com o título de Tempestade de Gelo, que segundo os boatos, é um monstro que domina seus inimigos com um chicote de relâmpagos e lanças geladas. Os alunos espreitam para fora da sala de aula e imediatamente a reconhecem pela famosa gata de duas caudas que serve como familiar da Tempestade de Gelo. Mais tarde naquele dia, a gata-mãe se reúne feliz com o professor, que agora é o diretor da academia.
academia. Ela pergunta sobre a masmorra e o agradece por cuidar tão bem de seu pequeno encrenqueiro demoníaco, apesar de sua personalidade terrível. Ouvindo isso, o demônio maior de repente aparece em uma forma adorável e pergunta o que no submundo ela está fazendo ali. Ela fica ofendida que essas são as primeiras palavras que ele diz à sua mãe depois de todo esse tempo, enquanto os outros professores de magia olham chocados para a pequena forma felina do demônio maior. Quando a gata-mãe revela que na verdade veio visitá-lo, o demônio maior reclama que o caminho para seu quarto mais profundo na masmorra está cheio de monstros perigosos. Isso só ofende ainda mais porque ela não é uma velhinha frágil que não consegue lidar com alguns monstros. Além disso, ele interrompeu rudemente em sua conversa com o diretor. Enquanto a gata-mãe se desculpa pelo comportamento de seu filho inútil, ele rapidamente a arrasta para seu quarto dentro da masmorra, onde ela diz a ele que planeja morar na academia novamente. Ouvindo isso, ele implora para que ela não o trate como seu bebê na frente dos alunos porque ele tem uma imagem orgulhosa a manter. Ela concorda, mas o olhar presunçoso em seu rosto deixa claro que ela não está falando sério sobre isso. Mais tarde, o diretor reúne todos os alunos do lado de fora para apresentar sua nova professora. No entanto, a excitação deles deixa Annie tão nervosa que ela congela no local como uma escultura de gelo. Seu familiar se desculpa com todos e explica que Annie pode ser tímida, mas é um gênio quando se trata de ensinar magia. Ela também acrescenta que, se alguém ainda não entender as lições, é bem-vindo para procurá-la para um treinamento implacável. Esse comentário bobo ajuda Annie a se acalmar o suficiente para finalmente se apresentar. Alguns dias depois, um dos alunos de Annie pergunta por que ela não consegue passar do andar 17, mesmo que sua magia seja muito boa. Annie explica que, embora ela use magia bem, sua capacidade de mana ainda é muito pequena. A aluna chora que não há esperança para ela, mas Annie a ensina que magia pode ser treinada como resistência. Ela admite que sua própria capacidade de mana era ainda pior, então ela praticava todas as manhãs antes do café da manhã até desmaiar. Na manhã seguinte, a aluna fica chocada ao encontrar Annie já esperando nos campos de treinamento para praticar magia ao lado dela, e ela se comove às lágrimas que sua professora passaria tempo ajudando uma fracassada tão sem esperança. A gata-mãe intervém para encorajar a garota e revela que Annie costumava ser uma fraquinha cujas agulhas de gelo pareciam mais cubos de gelo, mas seu treinamento espartano e o trabalho árduo de Annie a tornaram uma excelente maga da corte. Desde aquele dia, Annie pratica com sua aluna todas as... Assim que as amigas da garota descobrem suas sessões secretas de treinamento injustas, elas se juntam animadamente também. Muitos meses se passam até o dia em que uma festa finalmente limpa o último andar da masmorra do demônio maior. Enquanto celebram, ficam desapontadas que o demônio maior se parece com uma estátua depois que sua professora lhes disse que ele tem uma forma de gato fofa. Como recompensa, ele as deixa ver sua forma de gato adorável, mesmo que sinta sua dignidade ser apagada a cada segundo que passa. Mais tarde naquele dia, o diretor chama Annie para elogiá-la por ensinar tão bem suas alunas, e ela aproveita a oportunidade para apresentar uma nova ideia. Ela sugere permitir que os alunos formandos façam missões de guilda como lições práticas sob a orientação de aventureiros experientes. O diretor hesita porque isso tornaria a academia de magia muito mais do que apenas uma escola, mas Annie diz a ele para deixar tudo com ela. Com isso, ela organiza o primeiro exercício de campo, onde os alunos se aventuram na floresta ao lado de aventureiros experientes, enquanto sua equipe de resgate permanece de prontidão, pronta para intervir quando um sinalizador de socorro for disparado. Nesse exato momento, ela avista um daqueles sinalizadores e imediatamente se teletransporta para ajudar. Ao pôr do sol, todos retornam em segurança, mas os alunos de Annie ficam desapontados por não terem capturado uma única fera mágica como os outros grupos. Annie os encoraja dizendo que foi o primeiro exercício de campo deles, e a valiosa experiência de combate que ganharam ao voltar em segurança é o que realmente importa, e ela está muito orgulhosa de todos eles. Durante a cerimônia de formatura, Annie e seu familiar derramam lágrimas de alegria, enquanto o diretor parabeniza os alunos por se tornarem magos completos. Com as novas lições práticas, a academia continua a produzir muitos magos de ponta que todos têm uma história única. Alguns dias depois, o dragão gato aproveita seu sono tranquilo, enquanto 3 gatinhos brincam por perto. Durante a época de acasalamento, as gatas mães geralmente vêm à sua caverna para dar à luz em sua caverna, e desta vez ele vê 2 casais de gatos chegarem, um dos quais ele também viu no ano passado. O dragão percebe que uma das mães machucou a perna, e ele fica animado quando ela diz que um humano a causou. No entanto, ela explica que só queria um lugar seguro para dar à luz em sua caverna. Nesse exato momento, ele abre as asas e decola sem dizer mais nada, o que deixa os casais de gatos para trás confusos e preocupados. O dragão gato não acredita que os humanos ainda não aprendem, mesmo depois de seu severo aviso para nunca caçar gatos, a menos que seja por comida. Nesse momento, ele ouve um gato gritar e vê 3 Kate Sith usando sua magia para espancar 2 aventureiros que já estão amarrados. O dragão gato fica chocado com a cena, então pergunta aos 3 o que eles estão fazendo. Eles explicam que os humanos são os vilões, então eles querem ensinar uma lição que eles nunca esquecerão. Ele grita com os 3 idiotas porque eles deveriam se concentrar em proteger as gatas mães antes de saírem para punir os agressores. Ainda assim, os gatos insistem que esses humanos são escória de verdade que veio de alguma nação distante. Nação. Isso faz o dragão se acalmar um pouco porque eles não são do reino vizinho. Depois disso, os 3 se preparam para fazer a escória maligna sofrer, mas o dragão os impede porque a morte de estrangeiros dentro do território do reino poderia iniciar uma guerra, e isso seria ruim para todos. Em vez disso, ele sugere que eles entreguem os humanos ao reino para punição, e o trio concorda instantaneamente. Enquanto carregam os humanos, eles perguntam ao dragão gato se ele virá com eles, mas ele os informa que tem bebês para entregar. De volta à caverna, o gato negro chama em pânico porque sua esposa está em trabalho de parto, e ele não tem ideia do que fazer. A gata-mãe parece igualmente sem noção, mas o dragão nota que sua perna ferida sarou completamente, e o gato negro explica que ele usou magia de recuperação.
Ouvindo isso, ele fica muito irritado ao explicar que a magia de recuperação torna os filhotes muito enérgicos e eles tentam sair cedo. Depois que ele acalma um casal em pânico, a outra gata-mãe também entra em trabalho de parto, o que o faz se perguntar se há algum tipo de reação em cadeia acontecendo. Logo, os gatinhos nascem saudáveis, e os gatinhos observam felizes as adoráveis bolinhas de pelo rolando por todo lado. O dragão os lembra que eles se pareciam exatamente com este um ano atrás, e que eles crescerão tão rapidamente, então eles não devem relaxar com o treinamento, a menos que queiram que os pequenos riam deles mais tarde. Com isso, os adultos os levam para os penhascos vermelhos para praticar caça. Enquanto os observa partir, o dragão nota um dos gatinhos se aproximar de suas garras e usar um ataque de mordida, o que faz seu pai pensar orgulhosamente que ele se tornará um caçador feroz quando crescer. 2 meses depois, o dragão gato retorna à sua caverna, e as gatas mães deixam os gatinhos sob seus cuidados enquanto vão caçar comida. No momento em que Garras vê o Sr. Asas, ele diz que quer suas garras e começa a mordiscá-las. Ele se recusa a soltar e até fica em pé sobre as patas traseiras como um humano. Isso faz o dragão gato pensar que viver com humanos ainda é tão perigoso quanto pular no fogo. Mesmo que todos os gatos que se mudaram para a cidade se tornaram bons amigos deles, ele ensina aos pequenos que eles devem ficar na floresta. Mas Garras não ouve uma palavra, pois está muito ocupado mordiscando suas garras musculosas. Meio ano depois, o dragão gato começa o dia ensinando a todos magia para caçar, e a primeira lição é magia de metamorfose que os permite mudar de forma para ficarem maiores ou menores. Os gatinhos enlouquecem quando veem sua forma de gato e começam a brincar com suas asas e pelos fofos em vez de aprender qualquer coisa. Em seguida, ele lhes ensina que a caça é a arte de usar garras e presas para desferir um golpe fatal antes de comerem sua presa. Mas ele os avisa que a presa não ficará parada e os deixará fazer isso. Então ele se transforma em um enorme urso pardo e os horroriza completamente, o que é sua maneira prática de ensinar que a presa foge quando tem medo de ser comida, assim como eles fizeram. Algumas presas também revidam com magia, então o melhor contra-ataque para magia é mais magia. Depois disso, ele volta à forma de gato e pede para eles se aproximarem para que possa ensiná-los relâmpagos, o feitiço mais forte passado por gerações. Ele percebe que Garras fugiu e se escondeu quando ele se transformou, o que o surpreende. Mais tarde, o príncipe vem encontrar o dragão gato, e ele se torna o primeiro humano a chegar à sua caverna na floresta. Os gatinhos perguntam confusos o que é o animal bípede, então o pai deles explica que ele é o príncipe do reino humano. Seu filho fica confuso porque ele não sente medo dos humanos, então o pai dele explica que alguns humanos são amigos. Quando eles veem o príncipe se divertindo com os outros, eles começam a sonhar em visitar a cidade humana. E é exatamente por isso que o dragão gato não queria conhecer o príncipe. Depois disso, ele treina os pequenos para caçar informação, mas Garras sempre se distrai ou quebra a formação no caminho. O dragão gato sente perigo por perto, então ele os ordena a se esconderem em uma árvore. Em uma área aberta próxima, ele lhes ensina que as criaturas bípedes com roupas engraçadas são um tipo de humano chamado aventureiros, e os que estão enfrentando eles são lobos ferozes. Quando um dos pequenos comenta que os humanos têm garras muito grandes, ele explica que os humanos não têm garras ou presas, então eles usam armas para caçar em vez disso. Os jovens gatos ficam maravilhados ao ouvir que alguns humanos usam magia como eles, e ele explica que alguns são incrivelmente fortes fisicamente, enquanto outros são muito fracos em sua magia. Enquanto os lobos saltam sobre os aventureiros, o guerreiro careca esmaga um com sua massa de ferro, e a guerreira fêmea fatia outro ao meio. Os jovens gatos ficam chocados com o poder deles, mas o que mais os excita é o mago que lança um raio para fritar 2 lobos como eles fazem. Depois disso, os gatos ficam felizes por terem visto humanos em ação, e o dragão gato fica feliz por eles terem ganhado alguma experiência prática. No entanto, ele se surpreende ao ver aventureiros veteranos que geralmente não vêm à floresta. Nesse momento, Klaus começa a pirar com quão legal é o usuário de magia humana, e ele acredita que a grande vara cheia de mana que ele usou para lançar relâmpagos era obviamente sua cauda. Ele não para de incomodar sobre isso a noite toda, então ele acorda tarde na manhã seguinte. Ele se junta aos outros gatos lá fora enquanto eles observam o dragão gato dizer aos jovens gatos que eles estão prontos para deixar o ninho, e cada gato da floresta pode escolher onde e como quer viver. Ele pergunta sobre seus planos, então os 2 primeiros respondem que querem viver no reino humano, enquanto o terceiro diz que construirá seu próprio território ao redor do lago. Ouvindo isso, o dragão gato respeita seus desejos e os lembra que eles sempre podem procurá-lo para obter ajuda. Os jovens gatos se despedem, e eles encorajam os pequenos a prestar atenção às lições rigorosas do Sr. Asa, ou eles morrerão de fome depois de deixarem o ninho. O dragão gato deixa claro que os pequenos não podem relaxar porque eles também sairão no próximo ano. Em um piscar de olhos, outro ano se passa e a próxima ninhada de filhotes nasce. Eles brincam com seus irmãos e irmãs, e tanto os pais quanto o dragão gato relembram como eles cresceram tão rápido em apenas um ano. Eles também os lembram que precisam dar um bom exemplo para seus irmãos mais novos. Um gatinho agarra as patas de sua irmã e se levanta pela primeira vez, e apenas alguns dias depois ela choca a todos depois que ela já aprende a caçar um rato. Os jovens percebem que os bebês estão crescendo rápido demais, e eles já estão sendo superados em todos os sentidos por filhotes. Eles realizam uma reunião para descobrir como provar sua dominância, e o gato escuro sugere que eles derrubem o cara grande, o que deixa Klaus todo animado para bolar um plano mestre. Ao pôr do sol, eles se reúnem pela última vez e tocam as patas antes de partirem. Apenas uma hora depois, eles retornam com as caudas erguidas e chocam a todos em casa com um enorme urso pardo que caçaram sozinhos, flutuando acima deles. Os pequenos cantam seus louvores e eles se gabam orgulhosamente para o Sr. Asa que eles o derrubaram com o plano mestre que Kurotama bolou.
No entanto, o dragão fica furioso e pergunta aos bobos que claramente esqueceram sua regra de se esconder e correr por suas vidas sempre que virem um urso ou humanos. Antes de serem assados por sua respiração de fogo, eles agarram seus irmãos e juram que têm sorte de terem sobrevivido e que eles nunca deveriam lutar contra um urso. Notícias sobre os alunos do Dragão Gato que caçaram um urso se espalham pela floresta, e todos acreditam que eles se tornarão amigos do rei humano. Logo, o dia para os 7 gatos famosos deixarem o ninho finalmente chega. Então o Sr. Asa pergunta como e onde eles escolhem viver suas vidas. O primeiro quer ter muitos filhotes, o segundo escolhe viver perto do lago. O escuro quer reivindicar um território distante onde há muitos ratos saborosos para comer. Os outros 3 escolhem viver no reino humano, o que não o surpreende mais. Finalmente ele pergunta a Klaus o que ele quer se tornar, e o cara Loki responde aventureiro humano. Os outros não se chocam mais com as ideias malucas do cara. Mas o Sr. Asa exige saber como ele planeja se tornar um aventureiro humano quando ele é obviamente um gato. Com um sorriso presunçoso, garras cora enquanto revela algo que ele praticou por muito tempo. Ele levanta a cauda e se transforma em um garoto de aparência humana perfeita com um cajado mágico, deixando todos olhando de queixo caído. Seus irmãos percebem que o Sr. Asa está furioso e prestes a perder a cabeça, então todos eles fogem enquanto ainda podem. O Sr. Asa diz para eles voltarem aqui, mas eles o ignoram completamente, e os gatos que escolheram viver no reino humano até o montam como um cavalo. Vendo isso, os gatinhos acenam animadamente para seus irmãos mais velhos e irmãs. Enquanto os gatos partem para o reino humano, seus pais riem muito porque é a primeira vez que veem alguém sair da floresta assim. Até o dragão gato se rende aos encrenqueiros e deseja que eles fiquem seguros e vivam vidas felizes das quais possam se orgulhar. Muitos anos depois, o gato preto vagueia pelas ruas do reino humano porque o dragão imperial pediu para ele visitar o castelo real, já que o rei humano finalmente teve um filho. O dragão gato se desculpa por mandá-lo em seu lugar e garante que ele pode retornar depois de simplesmente mostrar o rosto. Ele até repete 2 vezes para deixar claro que a visita será super curta. Com isso, o gato preto concorda pelo bem de seu tio, embora ele não possa deixar de pensar que o dragão gato é bem mole para alguém que afirma não gostar de humanos. Nesse momento ele percebe que todos os gatos e humanos seguem o mesmo horário, então todos já estão dormindo, e não há ninguém para pedir informações. Felizmente é óbvio que o enorme prédio com torres deve ser o castelo real. As patas e a cauda do gato preto brilham com magia do vento, o que lhe permite escalar de telhado em telhado e o leva para dentro do castelo real. Ele esquece o nome do parceiro felino do rei a quem ele planejava perguntar sobre a localização do príncipe, então por enquanto ele decide encontrar um lugar para dormir naquela noite. Ele acha que a janela acima tem uma vista linda, então ele pula pro parapeito e percebe que a janela já está aberta. Enquanto ele experimenta o tapete macio dentro do quarto pela primeira vez, ele ouve um bebê chorando e sobe na cama. Lá, ele encontra um pequeno humano. Nesse momento, o príncipe acorda e assusta o gato preto antes de explodir em choros ainda mais altos. Vendo isso, o gato preto abana suavemente a cauda na frente do príncipe, que instantaneamente sorri e começa a brincar com o pelo fofo em vez disso. O gato preto ri para si mesmo que o pequeno é como um gatinho. Nesse momento, a criada do príncipe entra e se pergunta se ele é Sua Majestade, o dragão imperial. Mas o gato preto explica que ele é apenas outro gato da floresta que estava procurando um lugar para dormir quando encontrou o bebê, que não larga sua cauda. A criada sorri e diz que o príncipe deve gostar muito dele se o chorão parou de chorar. Ouvindo isso, o gato preto fica preocupado porque ele deveria ter conhecido os pais do príncipe primeiro. Então ele educadamente pede à criada para informar o rei que ele visitará mais tarde. Na manhã seguinte, o novo rei elogia ruidosamente o heróico gato preto que uma vez derrubou um urso. Enquanto isso, o gato preto pensa silenciosamente que o rei não é menor nem mais quieto que um urso. Após as apresentações, o rei pergunta se o gato preto gosta de seu filho, mas o gato preto responde que não pode decidir até ver que tipo de criança o príncipe se tornará. O rei ri e diz que é o completo oposto de como ele conheceu seu próprio parceiro felino, então sugere que Lord Gato Preto fique ao lado do príncipe antes de tomar sua decisão. Ele acrescenta que não vai afirmar que Lord Gato Preto garantidamente gostará do menino porque apenas pais tolos dizem coisas assim. O sorriso enorme do rei e o sorriso encorajador de seu parceiro felino fazem o gato preto ceder à pressão. No dia seguinte, Kurabane observa o príncipe fazer barulhos de bebê e se pergunta como ele deve julgar que tipo de pessoa ele se tornará. O príncipe de repente começa a chorar, então Kurobane rapidamente abana a cauda para acalmá-lo e percebe que ele ficará aqui por muito tempo. Depois disso, os dois brincam juntos todos os dias até o príncipe crescer o suficiente para escalar sua primeira árvore. Ele pergunta à criada um dia onde está Kiribane e vai para o campo de treinamento, onde o rei explica que enviou seus soldados para um país vizinho que está lutando contra o exército do rei demônio. O rei admite que gostaria de se juntar à batalha também, mas Kiribane aponta que ele é o governante de um reino e não pode lutar em uma guerra só porque quer. O príncipe ouve silenciosamente enquanto seu pai deseja poder voltar aos seus dias de juventude, quando ele podia visitar livremente a floresta ou se tornar um aventureiro. Ouvindo isso, Kiribane ri e lembra ao rei como ele costumava vagar pela floresta apenas para ser perseguido por ursos. O rei confirma que é exatamente por isso que ele sabe o quão incrível é para um gato caçar um urso. O parceiro felino do rei diz a seu filho que o gato preto é um grande herói entre os gatos City porque nenhum outro gato jamais caçou um urso antes. Kiribane humildemente responde que ele não fez isso sozinho, fazendo o parceiro do rei perguntar animadamente se ele é um dos lendários 7 gatos.
Ouvindo tudo isso, o príncipe pede a ele um desafio mais difícil do que escalar uma árvore. Então Kiribani o provoca para ver se ele consegue resistir a brincar com sua cauda. Enquanto isso, uma multidão enorme se reúne nos portões da cidade para receber os heróis que derrotaram o exército do Rei Demônio. Quando um menino pergunta ao pai de qual país eles vieram, ele explica que são aventureiros que trabalham para qualquer nação que precise deles. Dentro do castelo real, o príncipe assiste animadamente o rei realizar uma cerimônia para parabenizar os heróis. Mas Kiribani fica chocado quando avista Kurotama entre os aventureiros. Isso significa que o sonho de seu irmão de se tornar um aventureiro finalmente se tornou realidade. Então ele pode esquecer de se tornar aquele que derrotará o Rei Demônio. Mais tarde naquela noite, todos procuram o príncipe desaparecido, mas Kurobani imediatamente percebe que ele está escondido em uma árvore. O príncipe ri e diz que a inteligência de seu amigo nunca falha em impressioná-lo. Depois disso, o príncipe implora a Kurobani para ensiná-lo magia, mas é rejeitado porque o treinamento de magia não é permitido até os 8 anos de idade. Mas o príncipe não fica desapontado porque ele ainda está animado depois de ver aventureiros reais que têm a mesma aura legal que seu pai. Ele declara orgulhosamente que também se tornará um aventureiro tão forte quanto o próprio rei. Mas então ele se corrige e diz que quer se tornar tão forte quanto Kiribani, para que ele seja digno de ficar ao lado do herói felino. Para fazer isso, ele acredita que deve aprender magia primeiro. Essas palavras fazem o Gato Preto perceber que encontrou um príncipe verdadeiramente interessante. E ele diz que se tornar um grande mago sozinho não é o suficiente porque os humanos também precisam de presas e garras afiadas, que são suas armas. O príncipe diz que está pronto para aprender a espada. Mas Kiribani também o ensina, ele também deve aprender a falar como um verdadeiro aventureiro. Com isso, os dois deixam seu confortável quarto no Castelo Real e partem em uma aventura. Alguns anos depois, toda a cidade fica chocada ao ver um garoto seminu arrastando um urso morto pelo meio das ruas enquanto pede informações para a guilda. A equipe da guilda fica chocada e pergunta onde o príncipe o encontrou. Então ele ri casualmente que meio que o encontrou na floresta, o que instantaneamente os deixa desconfiados. Mesmo que o príncipe seja muito inocente para entender como a sociedade funciona, Kurobani se sente mal por não poder ajudar muito. Enquanto o príncipe tenta convencer a equipe a registrá-lo na guilda, Kiribani se lembra de quanto tempo eles planejaram para chegar a este dia e o quão difícil foi sair do castelo. Quando o príncipe tem apenas 12 anos, ele encanta todas as moças nobres do baile do reino com sua aparência atraente e movimentos de dança suaves. Uma das garotas pergunta curiosamente quem ele é, então sua amiga explica que ele é o príncipe Stanleto do reino, e o boato é verdadeiro que todos os realeza do reino têm um parceiro felino mágico. De volta ao seu quarto, o príncipe finalmente relaxa e reclama que está cansado de lidar com todas as jovens tentando cortejá-lo. Ele gosta de ser elogiado como um bom jovem, mas diz que ainda é muito jovem para romance. O príncipe pergunta por que as jovens estão tão desesperadas para conquistar um bom homem. Então Kurabani explica que essa é a forma deles de caçar. Se vestir é a arma deles, fofoca é como coletam informações e afastam rivais, e eventos como o baile são um campo de caça. Ouvindo isso, o príncipe se inspira nas damas e decide começar a caçar ele mesmo. Isso faz Kiribani lembrar que não caça há muito tempo. Então o príncipe revela que isso vai mudar logo, pois tudo está pronto como planejado. No aniversário do rei, a segurança é reforçada. O rei está distraído com todos o elogiando, e os gatos do castelo estão ocupados esperando os fogos de artifício. Então Kiribani afirma que sairá cedo para garantir um bom lugar no topo do castelo, enquanto o príncipe se desculpa dizendo que está cansado e quer descansar antes do grande show. O rei concorda de bom grado, pois trabalhou duro o dia todo. No entanto, quando os fogos de artifício começam, um mensageiro corre para informar o rei que o príncipe desapareceu, deixando para trás uma mensagem de que partiu em uma jornada. O rei fica chocado por ter sido completamente enganado, pois seu filho falava em se tornar um aventureiro desde pequeno. Olhando para trás, ele admite que era suspeito o quão bem comportado o príncipe andava ultimamente. Mesmo assim, ele deseja felicidades ao filho, e seu parceiro gato o assegura que o príncipe ficará bem, pois tem um herói ao seu lado. Depois disso, os dois cruzam a floresta iniciante e seguem para um país vizinho, onde o príncipe corta o cabelo para esconder sua identidade. Seu plano genial é fingir que é apenas um caipira e vender um lobo ou urso na guilda para ganhar seu sustento. Então ele inventa um nome falso Stan para usar na guilda, e seu parceiro sugere que encontrem um lugar para dormir naquela noite. Stan sobe em um galho de árvore e se joga como um tronco, pois acha que não há lugar mais seguro. Enquanto Kiribani deseja que pudessem dormir em um lugar um pouco mais aconchegante, na manhã seguinte, Kiribani acorda dolorido e envergonhado por ter ficado tão mole depois de dormir em travesseiros por anos. Ele olha para baixo e encontra o príncipe já acordado. Stan explica que escondeu suas roupas reais e vestiu um disfarce de aldeão. Então seu parceiro lembra que aldeões também usam roupas. Mas Stan argumenta que suas roupas de príncipe são muito chiques. Assim que começa a sentir fome, ele avista um coelho e deixa Kiribani sem palavras depois de pular na pobre criatura e comê-la crua como um animal selvagem. Quando Kiribani pergunta se isso vai lhe fazer mal, preocupado, Stan explica que fortaleceu seu corpo com magia. Então Rick esqueceu de manter a pele do coelho inteira para usar como roupa íntima. A partir daquele dia, Stan passa muitos dias na natureza treinando suas habilidades de caça e magia. Kiribani eventualmente pergunta por que ele nunca toma banho. Stan explica que tomar banho não é muito comum em outros países, e ficar sujo torna seu disfarce de NPC aldeão mais convincente. As cicatrizes de treinar na natureza também ajudam, mas ele ainda deseja encontrar um lobo ou algo valioso para levar à guilda, assim como Kiribang aponta que lobos caçam em matilhas, e ele não pode lutar contra uma matilha inteira sozinho. Eles ouvem um urso rosnando do outro lado do rio, então o gato imediatamente diz ao príncipe para recuar. No entanto, Stan argumenta que aprendeu magia e caça com o herói gato, então não há como ele fugir agora. Ouvindo isso, Kurobani tenta fazê-lo pensar.
Mas o príncipe forma uma espada de raio improvisada e avança direto contra o urso, pedindo ao mestre para salvá-lo se ele estiver prestes a morrer. Isso irrita Kurobane tanto que ele derrota o urso com um único golpe de raio. Depois, Stan vende as partes do urso por dinheiro e fica animado ao experimentar o novo equipamento que compra com seus próprios ganhos como um verdadeiro aventureiro. Kiribane fica feliz que o urso vendeu bem, mas o lembra que o equipamento de um aventureiro deve sempre corresponder à sua força. Ouvindo isso, Stan admite que sua arma atual não é nada especial, e que uma espada capaz de conduzir magia lhe cairia muito melhor. Ele promete continuar treinando até encontrar uma espada digna de um herói, mas primeiro ele tem que começar sua aventura. No dia seguinte, Stan agradece ao pessoal pela calorosa hospitalidade, mas os moradores ainda desconfiam que o garoto não é um amador comum. Afinal, ele viaja com um gato Sith, pode usar magia e tem força suficiente para arrastar um urso com uma mão. Nesse momento, uma mulher chega carregando um cartaz de desaparecido de um certo garoto viajando com um gato mágico. De volta à floresta, um gato branco faz o seu melhor para obter permissão do tio Wing para sair da floresta, ver o mundo exterior, explorar lugares onde nenhum gato jamais se aventurou e torná-lo seu território. Mesmo assim, o gato dragão o adverte que o mundo exterior está cheio de seres perigosos como humanos e ursos, juntamente com bestas mágicas malignas como as das montanhas do leste, mas o gato branco já ouviu esse discurso 1000 vezes. Mais tarde ele percebe que a única coisa que o impede de sair da floresta é o tio Wing, então ele continua incomodando seu tio por meses, mas o gato dragão se recusa todas as vezes. Um dia, bem quando ele admite a derrota, o gato branco fica muito animado. No entanto, tio Wing só concorda com a condição de que ele use um rastreador mágico para que seu tio saiba sua localização o tempo todo. O gato branco concorda feliz, e com isso ele sai da floresta. O primeiro lugar que ele visita, é claro, são as montanhas perigosas que ele ouviu dizer que estão cheias de ursos grandes e maus e bestas mágicas. Antes de mergulhar no perigo, o gato branco decide encontrar alguma comida boa além de ratos para recuperar suas forças. Nesse momento ele avista um lugar que deve ter muitos pássaros e frutos. Com certeza ele encontra muitos pássaros saborosos prontos para comer, mas assim que se prepara para caçá-los, ele nota uma garota humana que os pássaros não sentem se aproximando, o que o impressiona. Nesse momento, a garota joga sua rede sobre um pássaro e o pega com sucesso, mas ela cai dolorosamente da árvore logo depois. Como o gato branco sente pena da humana, ele a dá um tapinha na cabeça para ver se ela está viva e diz a ela que seus métodos de caça são muito perigosos. A garota se pergunta se bateu a cabeça com muita força desta vez porque consegue ouvir um gato falando. Mas o gato branco a educa que todos os gatos podem falar e toda a sua família fala a língua humana. Com isso, ele diz à garota que ela é muito imprudente e seus métodos não são exatamente eficientes, mas ela diz que funcionam bem e ela não conhece nenhuma outra forma de caçar. O gato branco fica confuso que seus pais nunca lhe ensinaram nada, então a garota revela baixinho que é órfã. Quando o gato branco ouve que ela mora com um padre e outras 6 crianças, ele conta com suas patinhas curtas e percebe que ela trabalha duro para alimentar uma família tão grande. Então ele se oferece para ajudá-la a caçar mais comida e pensa que o encontro deles deve ser destino. A garota duvida que um gatinho fofo possa caçar, mas ele se gaba que os gatos são caçadores muito habilidosos. Alguns momentos depois ele a deixa completamente chocada pegando um coelho e um pássaro com sua magia de raio. Enquanto o gato branco conta alegremente sobre seus sonhos, a garota começa a esfolar os animais. Vendo isso, ele pergunta o que ela está fazendo, então se ilumina quando ela lhe diz que é para sopa, o lendário prato sobre o qual ele ouviu falar tanto dos gatos que vivem em cidades humanas. Ouvindo isso, a garota acolhe calorosamente o gato branco para comer em sua casa, e os dois voltam para casa, onde o gato branco instantaneamente se torna popular entre as crianças. Eles o elogiam por ajudar sua irmã a juntar tanta carne, mas o gato fica ofendido, já que ele caçou a maior parte sozinho. Enquanto as crianças ficam chocadas que um gato pode falar, sua irmã mais velha diz orgulhosamente que também pegou um pássaro. Nesse momento, o padre aparece de repente atrás de Gally e a lembra que disse a ela para parar de caçar porque ela sempre volta machucada. O gato branco fica feliz que alguém cuida dela, mas quando Gally afirma que não se machucou nada, ele a denuncia por ter arranhado o nariz bem feio. O padre o agradece por ajudar, mas o gato branco brinca que só interveio porque Gally é hilariamente ruim em caçar e prometeu a ele sopa. Enquanto o padre o agradece novamente, Gally tenta escapar, mas o padre a impede e a repreende que ela precisa mudar seus hábitos. O gato branco não pode deixar de se sentir satisfeito depois que ela é repreendida por ser travessa. Mas seu humor presunçoso não dura muito porque as crianças de repente o cercam e o acariciam com muito mais força do que ele esperava. Ele suporta, já que são apenas crianças, mas então uma criança travessa começa a puxar seu rabo. Felizmente, Gally o salva chamando todos porque o jantar está pronto. Como esta é a primeira vez que ele vê sopa, ele está muito animado. Depois que o padre faz uma oração, todos começam a comer. E no momento em que o gato branco prova a bondade celestial, ele não consegue se conter e termina a tigela inteira. Ele decide que Gally nasceu para fazer sopa deliciosa. Naquela noite, Gally diz a todas as crianças que a hora do gatinho acabou e elas devem ir para a cama. Assim que elas saem, o padre pede ao gato branco para ir ao seu quarto por um tempo. Ele destranca a porta com uma chave mágica e revela que todo o equipamento lá dentro vem dos tempos em que ele se aventurava com seus amigos, incluindo a floresta de onde o gato branco veio. Então o gato branco lhe conta o quão difícil foi obter a permissão do tio Wing para sair da floresta e reivindicar um novo território. O padre também o adverte que as montanhas são muito difíceis de atravessar e até lhe mostra uma rota mais fácil por elas, mas o gato se recusa porque pode perder um lugar melhor escondido nas montanhas. Como o gato branco quer ficar mais forte antes de começar a busca por seu território.
O padre diz que ele é bem-vindo para ficar porque as crianças o amam, e ele terá a sopa de Gally todos os dias. Só o pensamento de sua sopa faz ceder, e ele também faz uma missão paralela para treinar o caçador hilariamente ruim. Assim que ele concorda em ficar, uma sombra enorme passa pela janela, envergonhando o pequeno cara com a atitude ridiculamente superprotetora de seu tio. Na manhã seguinte, ele é emboscado por mais crianças que o acariciam como se ele fosse um brinquedo de pelúcia, mas ele é salvo quando o padre afasta todos para a aula de matemática. Gally explica que muitas crianças vêm aqui para aulas particulares com o padre, mas ela não precisa ter aulas porque já aprendeu tudo. Em vez disso, ela gasta esse tempo fazendo trabalhos da guilda de aventureiros para juntar comida, o que surpreende o gato branco, já que ela não é uma boa caçadora. Gally fica irritada e aponta que também existem missões de coleta de frutas e ervas. O gato branco se pergunta por que os humanos precisam de aventureiros para algo tão fácil, então Gally lhe diz que as montanhas são perigosas, então os aventureiros como ela podem ir lá. Aparentemente, o padre reconheceu seu incrível talento para magia, então ele lhe ensinou sua própria magia, o que deixa o gato branco ainda mais confuso porque ela não a usa para caçar. Gally responde que o único feitiço que ela conhece é explosão. Logo eles chegam à guilda, que ele acha hilariamente pequena em comparação com as grandes e chiques da capital real onde moram muitas pessoas. Dentro da guilda, Gally pergunta ao velho no balcão se há algum trabalho disponível, e ele lhe dá um que é perfeito para ela. No caminho, o gato branco fica animado porque acha que eles vão explorar algum lugar perigoso nas montanhas, mas Gally estoura sua bolha dizendo que eles têm que ir ao mesmo lugar onde ela o conheceu pela primeira vez. Ela diz que lá existem gafanhotos aterrorizantes com garras gigantes e toupeiras com garras de navalha, mas ele fica desapontado, já que são apenas insetos. Gally lembra que os insetos são na verdade lutadores bem grandes e cruéis, mas sua magia pode lidar com qualquer coisa. Isso faz o gato branco perceber que os humanos são surpreendentemente fracos. Logo depois, Gally encontra a grama selvagem que veio coletar, que é muito valiosa para fazer remédios, mas colhê-la do jeito errado a torna inútil, enquanto ela deseja poder colher muito dela. Puxar cada planta uma por uma é lento, então o gato branco diz a ela para usar magia antes que ele se lembre que ela só sabe explosão. Então ele se adianta orgulhosamente e lança um feitiço para puxar as plantas que sua tia inventou porque ele realmente ama comer seus vegetais. Vendo isso, Gally pede ao gato para ajudá-la a encher a bolsa, mesmo que ele realmente não queira. No entanto, ele cede instantaneamente depois que ela o suborna com uma segunda porção de sopa. Alguns momentos depois, Gally sugere que levem a bolsa completamente cheia de volta porque ela não aguenta mais carregar até a guilda. Ela está encantada porque tanta grama selvagem lhe renderá dinheiro suficiente para muitos dias de comida. Nesse momento, o gato branco fica em alerta depois de sentir 3 gafanhotos com garras gigantes por perto. Gally também puxa sua lança do saco. Ele a ordena que forneça apoio com sua magia, e Gally está emocionada por finalmente mostrar suas habilidades. De repente, o primeiro gafanhoto salta dos arbustos e leva um soco mágico em cheio na cara. Então os outros dois atacam juntos, então ele o segura no ar, o que permite a Gally aniquilá-los com sua explosão nuclear e deixa o gato branco atordoado. Ele pergunta o que era aquilo e ela casualmente responde que é o nível mais baixo de sua magia de explosão, e ela pode lançar pequenas como essa pelo menos 20 vezes. Ela gostaria que funcionasse para caçar monstros sem fritá-los vivos, então ele surta e diz a ela que ela realmente precisa praticar o controle de magia. Gally admite que tentou muito sem sucesso, o que faz o gato branco perceber que algumas pessoas lutam com pouca mana. Mas essa garota tem um problema totalmente oposto, então ele se oferece para ensinar magia felina para ela no caminho de volta. A Gally imagina como seria incrível aprender a magia que só os importantes da capital conhecem e como isso facilitaria a caça. Mas quando ela percebe que vai ter que fazer ensopado para ele todo dia, ela recusa porque parece muito trabalho. O gato branco fica totalmente sem saber o que fazer, então ele tenta convencê-la de que a magia facilita muito a caça e que ela poderia comer ensopado de carne todo dia por causa disso. Ele aponta que terminaram o serviço mais cedo porque a magia deixa a vida muito mais fácil. Ouvindo isso, a Gally relutantemente concorda em aprender todo dia entre as tarefas dela, e o gato branco fica super animado para transformá-la numa mestra de magia. Muitos dias depois, o dragão gato percebe que o motivo pelo qual o gato branco ainda não achou um lugar para marcar como território são os amigos humanos dele. Mas o dragão gato também descobre que existem mais humanos dignos de confiança do que os que ele conhece. A partir daquele dia, o gato branco mora com a Gally para ensinar magia para ela, e os dois se tornam melhores amigos para sempre. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.